Claro que, claro que vocês podem divergir, né? Eu achei melhor os textos do Bakunin contra o Marx, porque o Bakunin, nesses textos, ele expressa pontos, que a obra do Bakunin é grande, né? Mas ele expressa pontos que está espalhado por várias obras dele. Então, essa discussão de hoje sobre Bakunin tem a função de mostrar um pouquinho como é que o Bakunin pensava e agia, né? E a diferença fundamental entre o anarquismo do Bakunin e o marxismo, né, que foi a corrente majoritária depois da década de 20, depois da Revolução Bolchevique, dentro dos sindicatos em nível mundial. Então, antes de fazer essa discussão, assim, eu já estava conversando com o Delson e eu estava querendo ver como é que funciona um pouco, se essa discussão sobre o anarquismo e tal, ela consegue atrair outras figuras. E aí eu queria perguntar para vocês se a gente pode transformar essas discussões que a gente está fazendo em áudio, podcast, e colocar a público, se vocês têm algum problema com isso. Ou até, no limite, colocar também no YouTube com vídeo. Embora eu, particularmente, prefira que seja em áudio, por uma questão de segurança. Embora a gente... Eu sempre tenho dito que a melhor segurança, hoje em dia, é estar visível, né? Porque a invisibilidade facilita o trabalho da ditadura, né? Facilita o trabalho dos meios coercitivos do Estado. Então, quanto mais visível e conhecido você está, você mais protegido, né? Então, o anarquista que atua, ele vai estar sempre correndo perigo. Mas toda vez que ele atuar na sua cidade, ele tem que ter visibilidade, porque as pessoas têm que saber que ele existe. Porque aí a ditadura e os meios coercitivos dos governos, que para mim é uma ditadura, não conseguem fazer algo contra ele tão fácil. Quando ele está clandestino, ele pode até ser morto, que ninguém vai saber, entendeu? Então, aí vocês pensem aí nessa coisa e aí falem pra gente o que vocês acham. Bom, eu vou abrir aqui o meu texto. Hoje eu estou no celular porque da outra vez eu me perdi um pouco nessa coisa de texto e tal, e poder falar ao mesmo tempo, ler, falar, seguir as minhas anotações. Esse texto que eu dei para vocês, eles têm dois aspectos, né? Um aspecto é a luta dentro da Internacional dos Trabalhadores. E outro aspecto é a luta contra o Marx, contra o tal do pan-germanismo do Marx, e a visão sobre a destruição imediata do Estado ou o apoio à democracia que fazem os marxistas e ao voto eleitoral. Uma das primeiras questões que a gente vai encontrar é a tensão entre Marx e Bakunin sobre a extensão e o conceito da luta de classes. O Bakunin acusa o Marx de olhar a classe como uma nova aristocracia.
E o conceito de classe como um conceito de classe excludente. Porque o Bakunin não concorda com Marx de que os camponeses, os operários agrários, os trabalhadores agrários, os trabalhadores do campo, e os desempregados, ou vagabundos, ou sei lá como é que marginais, do jeito que quiserem falar, quer dizer, o que o Bakunin chama de deserdados, né, sejam excluídos do campo da luta de classes. Como Marx exclui, colocando o proletariado urbano como a principal veia revolucionária, né? A principal classe ou parte da classe que vai fazer a revolução socialista. E, além dessa divergência sobre a amplitude da classe, também tem uma divergência sobre se essa classe, ao governar, ela se torna revolucionária ou, como diz o Proudhon, restauradora do sistema da ordem capitalista. Essa tensão ela se produz também de uma outra maneira. Veja, quando na Internacional o Bakunin defende que a Internacional não tem que ter uma posição político-filosófica, o Bakunin não está dizendo que não se deve discutir a posição política e filosófica. E aí a gente tem que repartir aqui o que é discussão política para o Bakunin e o que é discussão filosófica para o Bakunin. E o que é também isso para o Marx e filosoficamente o que é também para o Marx. O Bakunin ele defende na Internacional que a Internacional não tenha uma posição política definida. E também que a oficial, como os termos de Bakunin, é uma posição política oficial. E que a Internacional também não tenha uma posição filosófica oficial. Porque o Bakunin considera que ele estaria limitando a capacidade de atração do operariado, dos trabalhadores, né, tanto com uma discussão política como com uma discussão filosófica. Né, no fundo, da discussão do Marx. Por exemplo, o Bakunin considera que política faz quem disputa o poder do Estado. Dentro dos liames, das fronteiras e das regras da disputa política do Estado. E que essa disputa política do Estado burguês implica em você achar que seja possível produzir a liberdade através da opressão, da própria liberdade. E o Bakunin contesta que a política, enquanto ideia de disputa de poder, né, seja uma coisa produtiva para os trabalhadores. Ao contrário, quando Marx, por exemplo, vai falar que a luta política é mais importante, quer dizer, a tomada do Estado é mais importante, o Bakunin vai ao contrário, fala assim, não, olha, o mais importante é a luta econômica. É a luta para a retirada do poder do capital sobre as condições de existência do trabalhador.
E o Estado, o, o Estado também, para Bakunin, ele tinha uma outra configuração. Todo Estado quer limitar o conhecimento político e o conhecimento filosófico, a expressão política e a expressão filosófica. E com isso ele desumaniza o ser humano, porque ele faz com que uma determinada política e uma determinada filosofia seja reproduzida, ensinada, imposta, né, para o conjunto dos trabalhadores e para o conjunto dos rebeldes em geral. E aqueles que não se adequarem a essa moralidade do Estado serão punidos. O Bakunin acha, ao contrário, que quando os trabalhadores resolvem adotar uma política determinada, eles excluem toda a divergência e, portanto, eles acabam com a discussão filosófica, com a discussão política. Ora, no momento em que eu resolvo que vou citar o exemplo do Bakunin, que nossa filosofia, para ser séria, precisa ser uma filosofia ateia, né? Precisa ser ateu, uma filosofia que desacredita do divino, quer dizer, que contesta a importância do divino para o conhecimento, você exclui todos aqueles que são religiosos, por exemplo, de todos os matizes, né? E ser religioso de todas as matizes não significa necessariamente ser de direita, e não significa necessariamente ser a favor do capital, necessariamente ser a favor do Estado, coisa parecida. Significa que você tem um determinado credo, que ainda tem uma relação primitiva com o conhecimento, segundo o Bakunin, né? E que o livre embate entre essas posições divergentes, quer dizer, o encontro desses grupos e o livre embate sobre isso, produz uma reflexão que torna as verdades como verdades como oficiais estabelecidos. Então, o Bakunin, ele fala uma frase interessante, que o Bakunin fala o seguinte, que ele prefere, que há trabalhadores que preferem a justiça e a igualdade à liberdade. Né? Ocorre que a justiça e a igualdade, sem a liberdade, tende a se transformar em injustiça e em desigualdade. A discussão existente dentro da Internacional dos Trabalhadores tem a ver, primeiro, com essa grande divergência sobre se os trabalhadores deviam ou não fazer a disputa política, do ponto de vista da luta social, da luta externa. E do ponto de vista interno, se os trabalhadores deviam ter uma posição filosófica e política fechada ou não. A posição de Marx era de que o manifesto do Partido Comunista, quer dizer, o manifesto da social-democracia alemã, devia ser a cartilha, né, da Internacional dos Trabalhadores. Enquanto que Bakunin, ao contrário, dizia que ali não podia ter cartilhas. Tem vários anarquistas, tem vários marxistas, tem vários tipos de blanquistas, enfim, várias posições, e todas essas posições representam, de certa forma, um conceito do trabalhador no mundo prático, né? E a partir do momento que a luta social existe, essa luta social que faz com que as posições
se unifiquem e não a discussão filosófica. Porque na discussão filosófica, ou política, nós vamos estar sempre em divergência e sempre em combate. Ora, mas no mundo prático, o operário se depara com a situação concreta dele ser um trabalhador explorado, né? Seja ele cristão, seja ele comunista, seja ele anarquista. E é esta condição que unifica os trabalhadores como explorados diante do capital que devia ser, para o Bakunin, a principal luta da Internacional dos Trabalhadores, dos sindicatos dos trabalhadores. Porque quando a gente fala internacional, a gente fala dessa unidade, né, federativa de várias formas de luta, sindicatos ou não, né, associações livres, tal, de trabalhadores de todo o mundo. E aí a gente tinha trabalhadores da Itália, ligado ao Mazzini, que era um democrata radical. Nós tínhamos as trade uniões, que é ligada a Robert Owen e outros, que eram mais reformistas, digamos assim. Nós temos as associações, aliança, né, que ele chamava Aliança dos Trabalhadores, na Espanha, que era mais bakuninista, mais radical. Então, a gente tem, em Berna, tem outros sindicatos, na Bélgica, na Holanda, e são vários pensamentos, outros ligados a Hebert, né? Os franceses ligados a Proudhon. Então, como é que você vai unificar, sem rachar a Internacional dos Trabalhadores, todos esses pensamentos numa só política, né? E num só pensamento filosófico? Não dá. Não é impossível. Você só consegue fazer isso através da força. E foi exatamente pela força, não das armas, mas a força da burocracia, da cisânia, da mentira, do engodo, né? Da falsidade organizacional, que Marx, que é o que o Bakunin fala dele, né? que Marx consegue impor à Internacional uma visão única. E com isso, está nas cartas, né, nesse documento mesmo que vocês leem aí, e com isso o Marx e o Engels e todos os comunistas decretam o fim da Internacional dos Trabalhadores. Porque o que acontece é exatamente o que o Bakunin fala, né? A imposição de uma posição política e a imposição de uma posição filosófica vai ter como consequência o fim da organização dos trabalhadores em nível internacional. E é exatamente isso que acontece em 1872. Se vocês pegarem aí, não sei se o Delson pode colocar o texto na tela, o Bakunin ele fala duas palavras muito importantes. A primeira palavra é espontâneo. E a segunda palavra é povo. Qual a página, camarada? Página 7. Certo. Quando ele fala que há um movimento espontâneo e que é esse movimento espontâneo que vai produzir a unificação na luta dos trabalhadores, vocês devem se lembrar que em seguida, tanto Engels quanto Marx e depois, principalmente, o Lenin, vai bater nesse movimento espontâneo, nessa ideia de espontaneidade, um pouco
tergiversando, inventando uma espécie de espontaneidade que não está na boca do Bakunin. O Bakunin, quando ele fala espontâneo, quando ele fala organização espontânea, auto-organização, ele não refere com isso que não há ali a interferência de setores das classes trabalhadoras que têm uma posição mais para lá, mais para cá. Ele não diz que os comunistas não interferem, de que os anarquistas não interferem, de que... Não. O que ele diz é que esse movimento não pode ser um movimento engessado, organizado de cima para baixo. Aquilo que é o não espontâneo para o Bakunin é a organização de cima para baixo. A organização de baixo para cima, né, ela pode e deve se dar com a interferência de todo tipo de trabalhador, de todo tipo de anticapitalista, de todo tipo de gente que se coloque contra a miséria, a desigualdade e a falta de liberdade. Qual o parágrafo exatamente que ocorre isso que você está falando? Eu acho que eu cheguei na página. Deixa para lá, cara, porque daí as pessoas vão lendo aí, porque senão eu não consigo... Não consigo. Tá bom. Tá? O Bakunin refere a isso como se fosse a falta de vivacidade. O movimento organizado de cima para baixo é um movimento que falta vida, que falta espontaneidade, né? E que não é abraçado pela causa dos trabalhadores como coisa do próprio trabalhador, mas que vem de fora. Este movimento não espontâneo que Marx defende de cima para baixo é um movimento parecido, e o Bakunin identifica, com o movimento do Estado. Ora, o que é o Estado? E aqui, se você... para quem leu aí na página 8 e na página 7, você vai ver o seguinte, ele compara esse movimento ao movimento daqueles que querem um Estado forte, capaz de produzir por cima uma estrutura política e moral que adeque os de baixo. E que esse movimento já foi pensado por Rousseau e por Hobbes. E ele faz uma referência à linguagem, mas não diretamente, a Hobbes e a Rousseau no texto dele. O texto do Bakunin, embora seja um texto mais direto, ele tem muitas referências, né, não citadas, tanto de Hobbes como de Rousseau, de Locke, né? O Bakunin era um grande estudioso. E ele compara o pensamento de Marx sobre a ditadura do proletariado e a organização do Estado Universal aos mesmos delírios de Gregório VII, de Bonifácio VIII, de Carlos V e Napoleão Bonaparte, né? Ou do Império Romano. Né? Então, ele faz essa comparação porque, no fundo dessa concepção, a única coisa que não tem é a auto-organização dos trabalhadores. Os trabalhadores continuam escravos do Estado. Os trabalhadores continuam escravos do capital. O processo de formação e de luta pelo Estado implica em fazer com que o Estado leve a reboque a luta dos trabalhadores. E os trabalhadores, em vez de terem suas próprias pautas, as suas pautas contra o capital e essa luta direta contra o capital, o que ele vai ter é a luta produzida
pela ação burguesa. Um exemplo disso é o voto universal. Né? Vamos pegar os dias de hoje. Né? Os antibolsonaristas, aqueles que votam contra o Bolsonaro, eles têm uma ideia simples. E a ideia deles é muito simples. E qual é essa ideia? Bom, a gente coloca o Lula, acabou o problema. É essa a ideia. É como se todo o passado e tudo que permitiu que a direita crescesse no Brasil não tivesse que ser avaliado. E que toda a relação com o fascismo terminaria no momento que o Lula fosse eleito presidente. Sequer ocorre na cabeça das pessoas que pode ser que, ao contrário disso, esse processo de disputa e alternatividade do poder na democracia burguesa seja exatamente a fórmula para o crescimento da direita, da ultradireita, e o reconhecimento da população, né, do processo além dos nomes e além das políticas. Não importa quem foi eleito Bolsonaro, você tem que obedecer ao Bolsonaro. Bolsonaro é o presidente da República. Amanhã a gente elege o Lula, ou o Ciro, ou seja lá quem for. Né? E você vai estar sempre a reboque, então, das políticas de Estado e não da política de governo. Então, o governo, você pode, de 4 em 4 anos, durante o quê? Um dia, né? No Brasil, a eleição é um dia, de manhã, começa às 8 horas da manhã, termina, sei lá, 7, 8 horas da noite, dependendo do estado. Então, esse período é o período máximo de intervenção da população no processo eleitoral, no processo da democracia burguesa. De resto, né, você entrega a ação social, inclusive a ação de reforma, se é que você tem uma ideia de reforma, a candidatos, a deputados, a vereadores, a senadores e ao Poder Executivo. E, na verdade, a participação do povo se resume, como dizia Bakunin, a 10 horas. De 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos. E essa participação faz o quê? Produz uma legitimidade para que o governo tenha força legítima de reprimir aqueles próprios que o elegeram. Né? Aqueles que são chamados a eleger durante 5, 6, 7 horas vão ser depois, né, abençoados com os decretos, com as leis, com a polícia, com as prisões, com os juízes, né, nas suas vidas cotidianas. E se eles não obedecer às leis que ele nunca fez, porque quem fez foi seu representante, né, ele vai ser preso. Ou vai ser morto. No Brasil é mais fácil morrer se for pobre, né? Mas na Europa vai ser preso. E vai passar um tempão na cadeia. Né? Ora, esse tipo de política que atrai o trabalhador para o campo da luta do Estado, da luta política, e é isso que Bakunin chama de luta política, né? Isso para deixar claro. Uma vez eu estava discutindo, só uma parte aqui, uma vez eu estava discutindo com os meus colegas de sala de aula na universidade, porque um rapaz disse, não, mas tudo é... Uma menina, inclusive. Mas tudo é política, professor. Eu falei assim, vamos definir o que é política.
Porque se tudo for política, então tudo se transformou em disputa de poder. Porque a política, desde o início, né, ela é o quê? A disputa das relações de poder. Ora, se você não faz essa disputa das relações de poder, você não faz política. Você faz ação social, é diferente da ação política. A ação política visa sempre as relações de poder. A ação social visa a auto-organização, né, e a realização de coisas necessárias para a sua vida. É diferente. É muito diferente. E a expressão, e eu adoto, obviamente, essa expressão de Bakunin, de que a luta política é sempre uma luta vinculada às relações de poder. Né? Desde Foucault, essas relações de poder já não são mais apenas centradas no Estado. Né? Elas são olhadas também na base da sociedade. Portanto, a luta política hoje, né, para aqueles que querem fazer luta política, ela se dá no convencimento da moralidade da gestão social dentro da sociedade, através das políticas públicas, né, ou na luta contra o Estado, né, contra o governo do Estado, mas não contra o capital e não contra o Estado enquanto... Quando você faz a luta contra o Estado, você quer recuperar a sua ação social livre. Livre do Estado, livre das dependências sociais e econômicas. Essa que é a luta por direitos, né? Não, a luta por direitos é luta de políticas públicas. Ah, de políticas públicas. Ela é de políticas públicas. Por quê? Porque quando você luta por direitos, tem que definir melhor direitos, né? Para poder discutir isso. Mas quando você, em geral, fala assim, não, vamos lutar por direitos, você luta o quê? Você tem toda uma cadeia, né, de luta. Vou citar um exemplo aqui. Eu estava discutindo com um grupo de pessoas, falando, não, nós queremos demarcação da terra já. Eu falei, não, mas espera aí. Então, você está me dizendo que você acha que tem o direito à demarcação da terra indígena e que, então, alguém, poder político, deve ouvir esse direito, né? E conceder, então, esse direito. Aí eu falei assim, não, mas você está fazendo política. Eu não. Eu quero a autodemarcação de terra. Que as pessoas, que aqueles que achem que as terras são suas, sejam indígenas, sejam quilombolas, sejam pescadores, sejam trabalhadores do campo, que estão há 300 anos trabalhando na mesma terra, né? Que eles autodemarquem suas terras e defendam suas terras com suas vidas. Porque quando perdem a terra, perdem também suas vidas. Então, nesse caso, é um caso de diferença entre a luta política, que implica, tá bem, então vamos lá falar com o deputado, vamos fazer um movimento de pressão, né? Vamos fazer um movimento de pressão lá em Brasília, encher a gente de... A luta política, ela pressupõe o reconhecimento de um procurador, né? Quer dizer, tu tá otorgando um poder que deveria ser descentralizado para um grupo mínimo de pessoas, reconhecendo que essas pessoas teriam, então, a capacidade intelectual de agir em teu nome. Não, além da capacidade intelectual, a capacidade jurídico-política. Né? Porque você, aquilo que eu chamo de perfil social, né? Filtro social. Você adota a ideia de que em determinado lugar só há algumas pessoas que podem fazer algumas coisas. E fora desse lugar, né, ninguém mais pode. Um exemplo disso é o conhecimento válido dentro da universidade, né? A
a Casa do Povo, a Casa do Legislativo, onde só o representante... E você adota isso. Não, como é que eu posso, uma pessoa comum, né, que não é representante, não é deputado, não é porra nenhuma, né, ir lá e querer pegar o microfone e falar lá para aqueles caras todos, para todo mundo? Não, não pode. E todo mundo acha que não pode mesmo. Mas como é que tu vai fazer isso? Né? Porque isso está na sua cabeça. Isso foi feito como filtro social, né, para produzir uma determinada conduta válida. E com isso, uma conduta válida vai determinar também uma conduta inválida, né, que é proibida. Então, o Estado, quando você leva o trabalhador a reivindicar junto ao Estado aquilo que é o seu direito natural, ou por natureza, para não falar direito natural, por natureza, né, lhe pertence, por exemplo, as condições de existência, né? Naturalmente, todas as condições de existência lhe pertencem. Claro que você tem que lutar pela vida, com o leão, com o macaco, né? Você vai lutar pela vida. Mas, em geral, as condições da natureza, elas não distinguem. Não, o germano pode ter, o Del não. Né? Não é assim que na natureza funciona. Ora, é claro que quando os bens são finitos, né, e as necessidades são maiores, embora também sejam finitas, maiores que os bens, há que se ter um processo de conversação, de negociação entre as pessoas, que é isso que o Bakunin chama de livre associação entre os indivíduos, né? Onde as pessoas federadas discutirão o que ele chama de solidariedade. Né? A solidariedade tem um papel fundamental no conceito de luta social do Bakunin. E é exatamente a solidariedade que faz que o Estado quer acabar. Por que o Estado Por que o Bakunin fala, e com razão, de que a solidariedade e o Estado são incompatíveis? O que é um Estado? O Estado é você deixar de ter uma prática solidária, entregar sua liberdade para o Estado, e o Estado, enfim, faz a distribuição da solidariedade, ou da justiça, ou das necessidades, ou da saúde, ou de não sei o quê. Com isso, vem uma certa apassivação da ação solidária. Você não precisa mais. Eu pago meus impostos, pô, eu já pago meus impostos, por que eu vou ter que dar dinheiro para não sei o quê? Por que eu vou ter que dividir minhas coisas que não sei o que lá? Entendeu? Você não precisa mais ser diretamente solidário. O Estado, nesse sentido, e toda ação e ele depende da sua existência dessa negação da humanidade. Se o Estado não acabar com a solidariedade acaba com o Estado. Porque elas são incompatíveis. Da mesma forma que o Estado precisa regrar as liberdades e precisa regrar a ação política. Ora, se você tem liberdade para pensar, e também você tem liberdade para ter ação social, esta liberdade coloca em risco o Estado. Imagine você, por exemplo, de que um grupo de pessoas, como eu, você, não sei quem, aí a gente não quer mais obedecer às leis. Não vamos mais, vamos fazer nossas leis aqui e vamos viver segundo a nossa ordem própria.
Pode? Pode? No Estado? Pode? Não, não pode. Por que não pode? Porque ele é unicista. Ele precisa evitar, inclusive, que você possa pensar e agir livremente. Porque isso é um risco. É o risco da rebeldia, é o risco da revolução, da inconformidade. Imagine você a seguinte situação. Eu estava ali andando, o Delson deixou o carro dele ali, e eu estou com o meu carrinho velho sem som. Aí vi um som bem bom ali no carro do Delson. Eu falei assim, quer saber? Eu vou pegar essa porra desse som, porque tá me fazendo falta lá, meu filho gosta de música, não tem som, aquela porcaria do meu carro não tem som. Aí eu vou lá e pego o carro do Delson. Aí o Delson descobre, chama a polícia para mim, eu sou preso, e a gente vai pro tribunal. O tribunal, ele não quer saber dos motivos que me fez furtar o som do carro do Delson. Não importa se meu filho precisa ouvir música para desenvolver a capacidade cognitiva dele. Importa que a ação é proibida. Embora não seja proibido, que ele tem e eu não. Que é aquilo que um outro anarquista, um anarquista cristão, chamado Tolstói, chama de usurpação. Né? Que o direito é a usurpação, né, na verdade, a legalização da usurpação, da desigualdade. Quando eu vou ser julgado, então, eu não vou ser julgado pelos motivos reais pelos quais eu não tinha e ele tinha, e nem é julgado as formas econômicas que permitiram com que houvesse essa desigualdade de posses e de interesses entre eu e o Delson. Não. Há ações que, independente dos motivos que você tenha, os motivos podem ser, como dizem, o único motivo que, inclusive, não funciona, né? É o famélico, né? É o famélico, que é tá. Desculpa, eu caí. Então, o famélico, que devia... Mas, em compensação, uma mulher ficou presa 1 ano por causa de uma porcaria de uma margarina, né? O outro lá morreu porque estava roubando carne para o churrasco, né? Para esse ponto aí que tu tocou, é importantíssimo falar que, inclusive de dentro do próprio direito penal, isso não faz sentido. Quer dizer, a lógica da própria dogmática penal faz com que isso não faça sentido, muito embora aconteça na realidade material, né? Que é a questão do princípio da bagatela. Quando acontece um crime que ele atinge um bem jurídico, só que é um bem jurídico irrelevante, por exemplo, furto de um sanduíche de um supermercado, por exemplo, ofende o bem jurídico, só que é tão irrelevante que não é crime, que perde a tipicidade material. Exatamente, só que a gente vê ainda assim os tribunais condenando por esse tipo de conduta, que é muito diferente desse mesmo furto do sanduíche de um mendigo, por exemplo, porque apesar do valor ser mínimo, esse bem jurídico ele vai ter relevância, porque a pessoa ela não tem condições materiais de se alimentar adequadamente, né? Exatamente. E há outras situações que não envolvem diretamente o alimento, mas que são fundamentais. Vou citar um exemplo. Eu trabalhava no Ministério Público Federal
uma mulher foi presa por contrabando. Eu vou falar o contrabando que é melhor, por contrabando de cigarros. Cigarros, outras coisinhas que ela vendia na rua, né? E esse dinheiro ela pagava a faculdade da filha, né? E ela foi presa. A Polícia Federal chegou lá e passou e pegou ela. Aí tá bem, ela foi presa, o princípio da bagatela, era pouca coisa, né? Fez uma suspensão do processo, né? Bom, ocorre que ela foi pega de novo, uma segunda vez, né? E na segunda vez caiu na minha mão, e eu falando assim, não, tem que aplicar aqui o princípio da bagatela. O procurador disse, não, ela é reincidente. E quis que eu refazesse o meu. Eu não vou refazer. Para mim, ela tem que estar... tá sustentando a filha, né? Enfim, essas contradições todas me fizeram sair do Ministério Público. Né? Inclusive, os tribunais não reconhecem o princípio da bagatela em caso de reincidência, né? E tem crimes específicos que, por mais que sejam socialmente aceitos, por exemplo, a pirataria, venda de CDs piratas, embora hoje não exista mais com tanta frequência, mas a venda de produtos falsificados, que é uma coisa que se encontra a cada esquina, e ainda assim não se aplica o princípio da bagatela. Porque o direito... Nessa questão só para... Não quero perturbar ninguém com essa discussão. Se estiver perturbando, me digam. Nessa discussão de contrabando, né? Prenderam um cara lá que estava com um monte de memória, coisa de computador e tal. E eu falei, não, deixa o cara, né? Deixa, né? O cara trabalhando, melhor que tá roubando aí, matando as pessoas, enfim. E aí o procurador falou para mim, o procurador inclusive é meu amigo até hoje, ele falou para mim assim, não, mas ele é um bem, né? Porque é um know-how, ele está furtando o know-how. Assim, você faz o seguinte, doutor, abre o seu computador aí, seu notebook. Se o senhor não tiver aí dentro uma peça de Taiwan, outra do México, uma da China, e que se o senhor me provar, o computador dele era da Itautec, na época a Itautec tinha os computadores, e se o senhor me provar que a Itautec tem nota fiscal de todas essas peças aí, eu dou razão pro senhor. Mas aí a gente vai ter que ir lá na Itautec e fechar a Itautec. Né? E aí, tá bem? Então essa discussão ela é muito complicada porque você tem um conjunto de moralidade do Estado que faz com que determinadas questões sejam olhadas quando é olhada para o pobre, mas não quando é para as empresas. As empresas, elas trazem o computador, importam o computador, dentro do gabinete de computador só tem memória. Tem um monte de memória, não tem mais nada lá dentro. Só memória, é só carcaça. Né? Ou tem um monte de placa-mãe importada. Né? Agora, esses caras são protegidos. Né? Eles são protegidos. E eles não são tratados como o cara que está vendendo muamba na rua. Né? Há um tratamento diferenciado, e é isso que eu chamo lá na minha tese de tratamento desigual entre iguais. Quer dizer, entre iguais formalmente iguais, né? Mas desiguais materialmente. Então, no fundo, a discussão do Bakunin, para voltar a essa discussão, é exatamente essa, que toda vez que os trabalhadores são contaminados pela moral do Estado, eles se tornam apêndice desse Estado.
eles são agendados por esse Estado. Então, os trabalhadores, aqueles que foram beneficiados no passado pelo governo Lula, e eu não estou falando aqui que os benefícios foram poucos, né? Teve excelentes benefícios, não estou criticando os benefícios. Eles acham que eles colocando alguém de novo lá, e o Lula, por exemplo, então que esses benefícios vão retornar. Agora, a questão que o Bakunin coloca é o seguinte: mas os trabalhadores, quando pedem um benefício do Estado, eles pedem para o Estado aquilo que lhe é de direito. E o Estado nem lhes pode dar o que lhe é de direito. Porque o que lhe é de direito está na mão do grande capital. Nos dias de hoje, por exemplo, se você pegar no Brasil, o Estado brasileiro tem nas suas mãos cerca de 10 a 20%, depende aí da arrecadação, da riqueza nacional. Né? De toda a riqueza nacional, o Estado fica com 10 a 20%, depende do período. 80% dessa riqueza nacional está na mão de 10% da população. E entre esses 10% da população, que tem 80% da riqueza nacional, 90% dessa riqueza, desses 80%, está na mão de 2% da população. Dessa população. E a população trabalhadora, né, praticamente não tem nada. E a mesma situação ocorre na distribuição de terra. Então o Estado, ele vai dar o quê? O mínimo, cara. Ele só pode dar o mínimo, porque a grande riqueza está na mão dos grandes capitalistas. A distribuição de riqueza não pode ser feita pelo Estado, tem que ser expropriada dos capitalistas para que tenha real igualdade. Mas quando os operários se voltam para reivindicar junto ao Estado, ele sequer alcança essa parte mínima de 20% da riqueza nacional. Porque o Estado só vai lhe dar 1%. Veja você o Bolsa Família, por exemplo. Né? Ou a distribuição de verbas federais no governo Lula e no governo Dilma para as universidades recém-formadas no interior do país. Né? Então, o Bolsa Família não é 1% do PIB, cara. Não chega a 1% do PIB. Né? E a verba para as universidades, que não são de ponta, não chega a R$1 bilhão. Então, nós estamos... o que você está dando de fato? Ora, tem uma conhecida minha, que eu gosto muito, que falava o seguinte: olha, quando você tem o caos na saúde, que há uma mortandade infantil muito grande, você vai lá com uma medida muito simples e sem custo nenhum, que é obrigar os enfermeiros, técnicos e médicos a lavarem as mãos. E com isso, a mortandade infantil no primeiro ano de vida cai em 80%. Só lavando as mãos. Sem sequer 1 centavo de investimento. É um pouco assim que funcionam as dádivas do Estado, né, através dessa esquerda da ordem. Bom, o Bakunin pergunta para o Marx o seguinte: mas Marx, você não escreveu lá? E olha, você escreveu, porque o Bakunin lê, né, que a revolução proletária seria a obra dos próprios proletários? E ao você escrever isso, você queria dizer o quê, na verdade? Você queria dizer
aquilo que você disse ao rever o Manifesto Comunista, de que era preciso um grupo especial desses trabalhadores que eram organizados num partido político, que era o Partido Comunista, né? O partido do Manifesto Comunista, o Partido Operário Social Democrata Alemão, e o proletariado urbano, excluindo assim todo o resto do proletariado, e apenas uma parte, óbvio, desse proletariado urbano é que faz a revolução. É isso que você queria dizer? E é esta política de elite, da aristocracia, que você quer impor aos sindicatos? A mesma política que fez com que o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, no Brasil, acabasse com seu núcleo de base, com seus núcleos de base, que era um processo decisório das bases do partido, onde a direção partidária não podia interferir na decisão dos núcleos de base. E é por isso que o PT deixa de ser um partido revolucionário e passa a ser um partido reformista. Porque ele acaba com a decisão dos núcleos de base dele. Para quem conhece o PT desde o início, o PT tinha núcleo de base em cada rua. Em cada rua. E esses núcleos de base eram completamente livres para fazer sua política e tomar suas decisões, inclusive contra as direções municipais, inclusive contra a direção estadual, inclusive contra a direção nacional. Em determinado momento, o grupo do Zé Dirceu e do Lula resolveram de que não, o Estado... Veja, eu estou fazendo essa citação para a gente retornar aqui a discussão do Bakunin e do Marx. Não, esses núcleos decidem o que eles querem. Não tem ordem. Cada núcleo faz de um jeito. Então, o Conselho Popular de Pinheiros, em São Paulo, era de um tipo. E o Conselho Popular, outro tipo. Assim não é possível. Tem que ter uma linha. Porque a hora que a gente tomar o Estado... E esses pessoas não podem ser rebeldes assim. Por quê? Porque a hora que a gente tomar o Estado tem que ter uma ordem. E essa ordem tem que ser obedecida, senão é o caos. Ora, mas não era essa a discussão de Bakunin dentro da Internacional dos Trabalhadores com Marx? O Marx defendia que os trabalhadores do mundo todo tivessem uma mesma política e uma mesma filosofia. E que obedecessem como correia de transmissão. Depois o Lenin vai estruturar isso no Partido Bolchevique com centralismo democrático para definir um caráter unitário, tão unicista como aquela coisa que a gente estava discutindo agora sobre a questão da lei no Estado. Não, imagina você falando, não, seu juiz, tudo bem que o senhor decidiu isso aí, mas eu não vou cumprir não, tá? Eu acho que não está certo, na verdade eu quero abdicar dessa lei aqui, eu não quero saber disso não, vou tentar resolver de outra maneira. Pode? Tu pode? Não, tu não pode. O juiz vai achar que você está desacatando a autoridade dele e, se bobear, vai te mandar prender, ainda que seja em processo civil. Se for em processo penal, fudeu, que daí você já está preso já logo de cara. Né? Porque é você contra a sociedade, né? Já dizia o William Godwin, né? Quando você é preso, você já é um criminoso contra a sociedade. Porra, então como é que você vai ter defesa, né? Alguém que faz alguma coisa contra a sociedade inteira, que tem a sociedade inteira contra si. Né? Então, era disso que se tratava a discussão entre Bakunin. Porque às vezes as pessoas falam assim, porra, mas o que tem a ver essa discussão da Internacional dos Trabalhadores, né, de 1870 e cacetada, caramba?
né? O que está em jogo, de fato, o que está em jogo é que até hoje, né, e com a vitória dos marxistas, os sindicatos se transformaram em outra autoridade contra os trabalhadores. É isso que está em jogo. Os trabalhadores, eles foram apassivados não apenas pela religião, não apenas pela moral do Estado, não apenas pela cosmologia capitalista e as dependências que o capitalismo cria. Eles foram apassivados também pelo tipo de organização social proposta pelos comunistas e, evidentemente, por todas as alas burguesas e socialistas burgueses que existiram a partir dali. Porque a liberdade que Bakunin coloca no centro, ela é rebelde, ela é revolucionária. Sem a liberdade não há justiça e não há igualdade.